Olá, graça e paz. Aqui que vos fala, Evangelista Petro Silva, trazendo mais uma ministração da Palavra de Deus com o título A Transformação Espiritual. Livro base para essa ministração é o livro do Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 9, que nos diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E, descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Criador do céu e da terra, quero bendizer teu santo nome e reconhecer a tua soberania sobre a minha vida. Senhor, eis-me aqui, ensina-me e usa-me. Traz a revelação espiritual desta palavra para que eu possa ministrar a teu povo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Eu vou ministrar como somos seres espirituais renovados em Cristo. Amém? Como podemos ser participantes da natureza divina de Cristo? Uma pessoa que viva verdadeiramente no Espírito. Jesus levou Pedro, João e Tiago ao monte, que era o monte da transfiguração. Eles representavam os 12 apóstolos e tiveram o poder momentâneo de enxergar seu corpo em glória. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Jesus também mostra a eles Elias e Moisés, que representavam os ministérios apostólicos. Jesus estava mostrando algo espiritual que o Espírito não muda. Quando nos convertermos, há transformação na alma e na mente, mas não no Espírito. Este é avivado. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que nos diz: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O rei Davi, no livro de Salmo,
capítulo 51, pede a Deus que renove seu espírito. O espírito precisa desta renovação constante. A transformação é a mudança da essência pecaminosa para a essência santificada, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4 ao 8. Amém? Por isso, o novo nascimento sempre vai nos levar a uma verdadeira transformação. Temos que buscar vivê-la para que não sejamos apenas mudados na alma. Existe a natureza humana e a natureza divina, que é a nossa essência espiritual. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando temos a visão do ser espiritual, há um entendimento que temos que mudar nossa essência carnal pela espiritual. Isso se chama transformação. Nós temos alguns exemplos de homens que não conheceram sua essência espiritual e tiveram um final de destruição nas suas vidas. Amém? Em primeiro lugar, Gideão não tinha a essência espiritual. Ele apenas tinha o conhecimento que era um guerreiro. Ele viu a ação de Deus e viveu milagres. Mas, na sua essência, continuou sendo um homem pequeno e covarde. Ele não buscou sua essência espiritual. Livro de Juízes, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Ele viveu um tempo de paz, mas deixou um legado de morte que matou todos os seus filhos. Ou seja, não teve herança na terra. Deus o chamou para ser um líder de Israel, mas ele fugiu do seu chamado. O inimigo destruiu toda sua família. O que mantém sua vitória é a sua essência espiritual. Amém? Muitos servem a Deus no seu intelecto, mas não no seu espírito. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em segundo lugar, Sansão é outro exemplo. Ele tinha uma unção sobre sua cabeça, mas não conseguiu se transformar em um ungido do Senhor. Ele anda um tempo com Deus, mas não encontrou sua essência espiritual. Livro de Juízes, capítulo 16, versículo 30. O homem separado, fruto de uma palavra profética, mas que se entregou à prostituição e à manipulação demoníaca. Ele nunca foi aquilo que Deus havia colocado na sua essência. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Em terceiro lugar, Judas. Livro de João, capítulo 12, versículo 6. Judas era um ladrão e não um apóstolo. Todos os apóstolos foram transformados na sua essência espiritual, mas Judas não. Ele nunca deixou de ser um ladrão. Ele não andou com Jesus do mesmo jeito que os outros. E ele era o tesoureiro do ministério de Jesus. Porque Jesus deixou que ele fosse o tesoureiro. Jesus lhe deu a oportunidade de deixar de ser ladrão, mas ele não conseguiu ser apóstolo. Temos que ser transformados não somente na nossa alma, mas
na essência, quer fazer morrer nossa natureza terrena. Amém? Livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 3 ao 5. Quando o diabo percebe que você não tem essa essência espiritual, ele fica te rodeando para que você caia nas suas armadilhas. Quando somos transformados na essência, somos verdadeiramente filhos de Deus. Amém? Apóstolo, identificados no Espírito com Cristo. Mas eu te pergunto, seu velho homem verdadeiramente morreu? Sua natureza humana morreu? Você tem que viver de maneira transformada. Muitas vezes, nossa natureza carnal sufoca a nossa natureza espiritual. Mas temos que ser novas criaturas. Amém? Está na hora de nos levantarmos cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Temos que deixar que essa essência nos faça homens e mulheres diferentes, dos quais o mundo não é digno. Queremos muitas vezes ser servos de Deus e alimentar nossa carne. E alimentar nossa carne é ser algo que não é o que Deus deseja da sua vida. Amém? O que você tem vivido e demonstrado para as pessoas no mundo? Quem você é na intimidade? Quando ninguém está vendo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O que acontece quando nosso espírito está pronto? Em primeiro lugar, nos tornamos homens que demonstram ao mundo o poder sobrenatural de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, temos no nosso espírito a essência de Cristo. E não é possível que vivamos uma vida desprovida do fruto dessa essência. Ser apóstolo é demonstrar, exteriorizar essa nossa essência. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Amém? Em segundo lugar, temos a consciência espiritual que podemos viver aquilo que na nossa razão humana é loucura. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17 ao 18. A palavra nos afirma que podemos fazer as obras de Cristo e maiores ainda. Livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Não somos diferentes de Cristo na essência. Ao contrário, somos participantes da sua natureza divina. Livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. O homem apostólico tem a sua mente transformada e o seu espírito restituído na essência de Cristo. A carne não tem poder de agir quando sua essência espiritual é manifestada. O mundo só entende a linguagem da carne, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Será que existe amor espiritual? Existe sim, e fruto do Espírito. Cristo se fez carne como nós, mas a carne nunca o dominou. Amém? Em terceiro lugar, as experiências espirituais que nos levam a um crescimento transformador diário, parte da convergência da nossa mente para a nossa essência espiritual. Livro de
2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Entender essa verdade nos faz viver um mover e liberação de Deus que nos coloca em patamares superiores ao das nossas deformações. Deus quer nos revelar a glorificação do nosso ser espiritual, para que alcancemos esse objetivo de viver como homens espirituais cheios do seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando sua mente é transformada, o que está na sua mente vem do Espírito. E aí você abandona a cada dia mais as características do homem carnal, vivendo a cada dia uma transformação. Amém? A partir daí você começa a ouvir a voz de Deus, a ter visões e a expulsar demônios. Você vai viajar nas asas do Espírito. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. O Senhor vai te dar experiências poderosas. O Senhor vai te transformar de glória em glória. O Senhor quer te dar experiências. Quebre todos os limites. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A partir de hoje, você não será a mesma pessoa, mas uma pessoa transformada, acima de suas deformações e que vive verdadeiramente a imagem de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Essa palavra entre no teu espírito, em nome de Jesus. Amém.